Boa noite, olá, bem-vindos. Pai Oxóssi abençoe a todos. Vamos começar esse nosso bate-papo hoje aqui, muito especial para todo mundo. Então, vão entrando, vão chegando e daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo maravilhoso com o Bernardo de Oxóssi. Verde no frio, venha me aquecer. Santa paz do Oxóssi, Santa paz do Oxóssi, venha nos valer. Não tô achando a vida de vocês, bem-vindos. Na tua mata eu vou me abrigar. Ó Senhor das matas. Vão curtindo, compartilhando. Vamos, tem esse botãozinho aqui, ó. Do lado tem uma setinha, tipo uma setinha. Vão apertando, vão mandando pros amigos. Vão convidando o povo para poder vir estar aqui com a gente. Essa Pai Nilton. Boa noite, Kezinha. Bem-vindo, Israel. Sejam bem-vindos. Vamos começar nosso bate-papo maravilhoso com Bernardo de Oxóssi. Vamos falar de muita fé, de muita luz. Vamos falar sobre Umbanda, sobre uma raiz diferente que não é tão conhecida e que efetivamente, de alguma forma, a gente precisa se conectar com as raízes. Então, meu Pai Oxóssi abençoe, que o Odé dê caça e fartura na vida de vocês. Só esperando nosso convidado aqui entrar, para a gente poder começar o bate-papo. E é isso, a intenção nossa. Bernardo já está entrando. Deixa eu só verificar aqui. Boa noite, vão entrando. Vão chamando o povo, que daqui a pouco a gente começa. Estou só esperando o Bernardo entrar, porque teve aqui um pequeno probleminha de conexão, mas recorre da internet, gente. É assim mesmo. Acabou de me avisar. Oscila um pouquinho, mas é assim. A gente já começa. E vamos aqui curtir uma musiquinha que vai dando certo. Mas é isso. Eu acho que a intenção nossa dessa live vai mostrar um pouco sobre o que é o sagrado, o que é essa relação com o sagrado, o que é a Umbanda sagrada, que manifestações espirituais são essas que de alguma forma precisam ser efetivamente fortalecidas. E aí eu me deixo muito tranquilamente para a gente poder ir conversando. Bernardo já está entrando. E aí a gente vai estar efetivamente batendo esse papo gostoso para falarmos sobre Umbanda, sobre o sagrado, sobre as relações sagradas, que isso move a vida. A religião é vida. Então, convidar aqui o Bernardo para entrar, para poder participar conosco desse bate-papo. Tá sem áudio? O áudio voltou?
Só um minutinho, que é porque quando tá conectando alguém é assim, é normal. Boa noite, Opa! Olá, meu irmão, tudo bom? tudo bem, Bernardo? Bem-vindo, meu pai. Sua bênção. Oxóssi abençoe. Você tá bem? Tô bem, tô ótimo. Agora eu tô feliz demais. Coisa boa. Rapaz, você tava me contando, não tava conseguindo nem entrar nem lhe ouvir, aí tava dando certo. É conexão. A internet às vezes faz essas coisas com a gente, nos dá uma atrapalhadinha, mas é a tecnologia. Ela nos ajuda, nos atrapalha, ela nos une ponto e às vezes nos separa. A gente já É tá aqui, deu verdade, certo. verdade. Gente, Mas sempre dá, no final sempre bem-vindos. dá. Dá, com carinho a gente vai dando certo e as coisas vão se organizando. Vamos Eu lá, vamos queria. para mais uma live. Coisa Vamos bater boa. esse Obrigado pelo papo. convite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aí por esse carinho. Então, estou aqui sempre à disposição. Sempre que De- precisar. Nossa, que alegria, Bernardo. Eu acho que assim, para mim, pessoalmente, é uma satisfação muito grande, porque eu já acompanho o Bernardo, né, e o Roberto Leão no programa, na Reconecta. Então, assim, eu sou um fã neutro que fico assistindo muito para poder aprender um bocado, que é dessas construções que a gente acaba falando um pouco. Mas para quem está entrando aqui na live, não sabe ainda quem é Bernardo, né? Acho que é importante a gente falar quem é ele, da onde ele vem. Bernardo, gente, ele é cientista religioso de formação, né? Ele tem certificação religiosa, né, em escrituras sagradas pela Harvard. Estou errado? Isso aí. Olha aí. Além disso, ele tem curso de biofísica, mecânica quântica por algumas outras universidades. Eu fui atrás para descobrir quem era você, viu? Rapaz, mas você fez a tarefa de casa completinha, hein? Exatamente. E além disso, o Bernardo tem um livro maravilhoso, né, que traz para a gente inúmeras conexões para a gente poder conversar sobre a temática, que é o livro Prazer Umbanda, Histórias, Conceitos e Teorias. Eu já tive o prazer de baixar o PDF, eu comprei aqui na Hotmart, então a gente sabe que tem também de forma virtual, quem não tem acesso a comprar o físico, né? Não vai ter como fugir e dizer que não tem. Olha o comercial aí. Botar os créditos. É isso aí. Eu me preocupei, porque assim, eu me preocupei em colocar na casa de Umbanda, aqui na Casa Xangô, aqui em Fortaleza, né? Também Sim, na sim. casa do Palácio de Zé, que é de um grande amigo, o pai Paulo de Ará. Hum, Ele pediu para vender para seus filhos e para a comunidade. A casa dele é aberta à comunidade, ele faz um trabalho muito bonito aí de acolhimento à comunidade. E me preocupei também que eu, né, eu te conheço, acabo conhecendo muitas pessoas do Brasil. Bernardo, como é que eu compro? Como é que eu compro? Aí eu deixei lá o link, a pessoa clica lá, compra direto da editora. Né? Eu também tive essa sim. preocupação de ser o mesmo valor, seja virtual, ou seja, né? Só no PDF, que é lá do Hotmart, que ele tem realmente como não tem um custo da impressão. Mas o meu intuito nunca foi me rentabilizar com o livro, né? Então o intuito Uhum. nunca foi esse. Assim como também o intuito meio religioso nunca foi eu não vivo da religião, né? Até como eu falei ontem na live com a querida Adriana, como é a Adriana, eu não vivo da religião, esse é meu propósito, é não viver mesmo da religião, né? Então a gente tem aqui os atendimentos de caridade na casa de cura Pai Joaquim, né? Que são 100% gratuitos, né? Aqui na casa. Sim. E esse é o meu propósito, né? A gente vai levando aí até quando Deus quiser. Axé, axé. Bernardo, eu assisti ontem a live, tive a oportunidade, né, de escutar, conhecer um pouquinho da tua história. Para quem não sabe, como o Bernardo já até adiantou, ele é o dirigente espiritual. O Bernardo não gosta de ser chamado de pai, isso aí eu já assisti duas lives que ele mesmo fala, né? É Ele isso disse: Eu aí. não gosto de ser chamado de pai, eu sou Bernardo de Oxóssi. Você acha que realmente essa condição paternalista é uma figura transcendental da sociedade, né? Isso perpassa pelas relações, mas eu concordo, tenho a minha venha quanto a isso. E além disso, ele é o dirigente, como ele já trouxe pra gente, de uma casa de Umbanda, com o nome de um grande preto velho, que é Pai Joaquim. Então, acho que e apresenta um programa que traz a neutralidade dos encontros religiosos. Então, assim,
Eu já tive inúmeras reconexões comigo mesmo, quando eu vi inúmeros temas, apometria, quando ele vai falar com relação à configuração especificamente da relação da mediunidade, quando foi feito um trabalho só sobre mediunidade, sobre o pessoal, sobre o espiritismo como religião. Então, assim, a gente encontrou muita coisa boa. Mas eu queria começar por uma temática que eu acabei me pegando e eu acho que é importante. Eu lembro que ontem na sua fala você dizia, Umbanda, não, eu sou o único umbandista da minha família. E aí eu queria muito que você compartilhasse, porque a Umbanda é uma relação ainda muito criticada, somente da gente que vem de relações cristãs, católicas, de famílias tradicionais, né? Eu também estudei filosofia, então eu tenho uma vivência dentro da Igreja Católica e esse experimento acaba de alguma forma nos aproximando e distanciando quando a gente assume uma relação dentro dentro de uma configuração religiosa que ela é discrômica a olho nu, porque o pessoal no desespero vai procurar macumba. Na surdina, no silêncio, sim, mas para mostrar, para peitar, não. Deus me defenda, para o inferno não vou eu. Algumas pessoas ainda cogitam isso, É o que eu né? falo, né? E aí, A macumba é a UTI, é a última tentativa do indivíduo, né? uhum, Ele já tentou de tudo, já rezou terço, rosário, benzedeira, mesa branca, não resolveu, vai pra macumba, né? sim, sim. E aí eu queria saber como foi essa história. Você macumbeiro, o filho que saiu de casa, que foi estudar física quântica, e no meio do negócio eu descobri que o universo ele não é constituído somente de átomos, mas o átomo constitui Deus, e essa relação se manifesta em mim. Como é que é esse negócio para ti? Na verdade, é assim, o que acontece é a ciência da religião e a física quântica, elas vieram em paralelo e até a busca mais incessante veio depois da Umbanda, né? Sim, Na verdade, eu sou administrador, trabalho já fui bancário durante 12 anos, né? Trabalhei em empresa de varejo, então a minha relação com a espiritualidade ela era paralela com minha vida mundana, vamos dizer assim, né? Com minha vida profana, né? Quanto mais eu conhecia da Umbanda, quanto mais eu estudava sobre espiritualidade, mais eu me fazia perguntas. E que essas perguntas sempre acabavam na fé. Todas as perguntas que eu ia fazer, eu entrava mais a fundo nos questionamentos filosóficos religiosos, eu me esbarrava num final único, que era a fé. Ou seja, se eu não tivesse fé, acabou tudo que eu tinha lido sobre o assunto religioso que eu tinha acabado de ler, né? E eu sempre fui muito questionador, sempre fui muito aquela criancinha que nada é porque é, né? Nada é porque é. Nunca aceitei. É porque, é porque é. Não, não é, né? E eu sempre acreditei que os embasamentos, sejam eles científicos, filosóficos, eles embasam a crença. Eles não há, eles a embasam, eles fortalecem. Por quê? sim, Porque se eu tenho um embasamento científico, religioso, filosófico, isso transcende o que eu acredito de certo ou errado, aquilo existe apesar de mim, sim, né? E aí eu fui estudar, aí eu fui me aprofundar, né? Então, quando eu falava, por exemplo, a Umbanda é uma religião magística. O que é a magia do ponto de vista filosófico? O que é a magia do ponto de vista físico? O que é a magia do ponto de vista ocultista, né? E aquilo não arranhava a minha fé, ali fortalecia a minha fé, né? Eu costumo dizer que não é fé, né? É crença, né? sim, Porque a fé é de fora para dentro, né? A crença é de dentro para fora. sim, Então, fortalecia a minha crença, né? Então, por exemplo, quando eu falo sobre, por exemplo, uma magia, um trabalho, uma limpeza energética, algo desse tipo, quando eu entendo que aquilo tem um embasamento físico, né? Aí independe de eu crer ou não. Ali tem um embasamento. Ali tem toda uma ciência por trás, né? Que não é sim, uma ciência religiosa. Quando eu falo, por exemplo, que a figura de um pai ou uma mãe, que a figura de um preto velho, a figura de um caboclo, ele transforma as vidas através de seus ensinamentos, eu tenho todo o embasamento psicofilosófico por trás. sim.
Então ali transcende, entendeu? Ali fortalece. Então, quanto mais eu estudava sobre religiões, eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais eu estudava religiões, mais aquilo servia para eu fazer perguntas científicas. Ali eu não buscava respostas, eu buscava perguntas, eu buscava as melhores perguntas. Eu não buscava as melhores respostas, Sim. né? E, Pode falar. não, continue, porque já veio Kant, soprou no meu ouvido aqui Kant, e aí a gente começa a falar sobre essa temática e já me passa a relação com o que Kant fala, né? Ele tem até um livro, A Religião. Fugiu agora aqui o nome. Dos Limites e do Simples, alguma coisa assim. Se alguém souber o nome, por favor, pesquisem aí, botem no. Mas Immanuel Kant, ele fala muito da relação do sagrado enquanto uma relação singular. É uma Sim, relação de encontro individual. Não é um sim, ato de fé, como você disse, é uma relação de dentro para fora, mas é uma relação de empoderar-se, então ela passa de fora para dentro. Né? A sim, relação desse sagrado, ela estimula o indivíduo a ter um encontro. É tão singular isso, que é um encontro entre alma e espírito. São duas essências individuais. Né? São duas essências que se encontram e se empoderam dessa relação. A religião é esse reconhecimento, esse ato social de se reconhecer. Eu acho que essa sua fala traz para a gente uma discussão muito singular do que é as religiões hoje. Porque o ato de ser religioso, ele não perpassa somente o desejo de mudar a vida, que algumas religiões neopentecostais prometem, vou sair ter um carro novo, a casa nova, né? Eu vou fazer um trabalho macumba para ganhar 30 mil, para não sei o quê. Enfim, não é isso. A religião é encontro de alma e espírito. São duas essências que se encontram. Quando a gente vê mídias sociais, eu critico muito isso, porque pais de santo, padre, pastor, que prometem prosperidade, que fazem o discurso, vamos fazer aqui o trabalho da prosperidade, isso para mim é trazer a ideologia da individualização para uma relação totalmente do desejo. Nós vivemos uma sociedade do desejo, do sofrimento. Eu vivo o meu sofrimento, a minha separação, eu vivo a minha falta do parente, a falta do dinheiro, do zimbo, seja qual a expressão que a gente queira usar. Essas faltas que a religião acaba suprindo pelo ego e pela necessidade. Isso é muito perigoso para algumas pessoas leigas que vão no encanto. Isso é uma crítica. Mas sim. a gente precisa imantar isso para poder até nos educar, porque a gente está numa posição nas mídias sociais de poder dizer, olha, não se encante pelo paralelo singular. O paralelo singular é a mesma coisa de eu dizer, eu tenho um iPhone e vou querer um celular que custa, que é a carcaça igual do iPhone, que é feito, é o chamado Xing Ling, né? E aquilo ali é o meu iPhone. Não, aquilo não é um iPhone. O iPhone ele é feito nos Estados Unidos, não sei o quê. Tem a sua construção métrica lá. Aquilo é um falso celular. Só que isso é vendido para poder enganar. É o chamado boi de piranha, lamentavelmente. E a Uhum. gente tem que buscar na religião isso. Eu acho que nesse encontro, nessa relação, a gente precisa pensar que o simples, né, da razão é relacionar alma e espírito, é conseguir juntar aquilo que essencialmente eu me construí como ser social, a minha relação sagrada. Aí eu devolvo voltando para ti, né? Essa relação, ela é tão naturalizada na tua visão, na tua experiência como babá, como pesquisador e tudo mais? Olha, vamos lá. Primeiro, eu concordo 100% com o que você falou, né? Ainda existe, sim, nas relações humanas, religiosas, a essência de troca, né? Ou Uhum. seja, eu vou para a religião para acabar com os meus pecados, para eu alcançar um céu, porque Deus vai me dar, porque meus guias vão me dar, né? É por isso que eu comecei o nosso papo falando da diferença de fé e crença, né? Sim, Até porque a fé, a palavra fé em hebraico, ela não existe, né? A não, palavra em hebraico é crença, né? Deus não vendeu a fé, Jesus não falou a fé te curou, a tua fé, ele falou a tua crença te curou.
Isso tem muita diferença, né? Quando eu falo de fé, que isso foi vendida nos primórdios da igreja, da formação das igrejas, principalmente católica, né? Se vendia a fé porque era esperando que alguém superior lhe desse, porque você era tão inferior que você não era apto ou merecedor de alcançar sozinho, né? E isso ainda vem se perpetuando, né? Tudo se Deus quiser, o Exu vai me dar, as minhas entidades vão me dar, quando na verdade o que eles dão são ensinamentos, são oportunidades de mudanças pessoais. Então é você que vai conquistar, né? Você internalizando os ensinamentos dos pretos velhos, você internalizando os ensinamentos do caboclo, você aprendendo a transmutar as energias no terreiro, né? Você se mudando como pessoa, né? Aí você vai mudando a forma com que você se interrelaciona com o seu próximo, da forma que você vê, que você internaliza o sofrimento do próximo, como você ajuda o próximo, é que aquilo muda a sua frequência e as coisas boas vão acontecendo. Não adianta você ser a mesma pessoa e orar e esperar que algo de fora venha mudar a tua vida. Sim. Mas, infelizmente, ainda existe essa relação de troca nas religiões, né? Você vê ainda hoje, pais de santo, por exemplo, quando se negam ou quando não conseguem levantar a vida de um filho, os filhos saem do terreiro, como se a obrigação de levantar aquele filho fosse do sacerdote. Sim. A casa não tem força. Quem não tem força é você de vencer. Verdade. O sacerdote, ele tem a preocupação de fazer a sua ronda, de cuidar dos seus orixás, de cuidar das suas entidades, de fazer uma ronda bem feita, de trabalhar na sinceridade e na retidão, de receber da forma mais pura que ele conseguir, que sua frequência alcançar os guias, onde os guias vão movimentar as energias do terreiro, favorecendo assim um campo eletromagnético que trabalha a seu favor. Sim. Bom, não é ele que vai te dar na tua mão. Não é o caboclo que vai na tua mão. O guia, como eu falei ontem, o guia é guia. O guia te guia, ele não carrega no colo. Ninguém vai te dar nada de graça. Isso não existe, porque o universo ele é perfeito e equilibrado. Se ele te der algo de graça, ele vai gerar uma dívida para você. E o universo é equilíbrio. Então você tem que merecer para alcançar. Merecer para alcançar. Merecer para alcançar. E esse merecimento não é algo transcendental. Porque eu sou menos merecedor. Não, merecer é crer. Merecer é fazer por onde. Sim. Né? Só que você me traz aqui, você me metralhou uma coisa, essa sua fala, me traz assim, um monte de indagação, porque a gente vive sobre o oráculo, né? A fé é uma relação do oráculo. Sim. A fé, nós vivemos em uma religião onde o oráculo é consultado pelos seus elementos. Quando a gente vai falar de oráculo, exemplo, você é cartomante, salvo me engano. Sim. Né? Então, existe a cartomancia, existe o jogo de búzios através de médio de Ogum, do jogo de médio de Ogum. Tem outros métodos que são utilizados para entender a sorte e o sortilégio. Né? E essa relação, eu tô adorando essa conversa que mudou todo o foco e tá sendo muito mais gostosa. Eu tinha uma pauta, ela foi embora já. Aqui tá muito mais legal. Mas é isso que acontece na Reconexão. Eu adorei. A gente só faz as duas primeiras perguntas, o resto vai embora. Eu adorei já. Então, assim, a relação do jogo de médio de Ogum, o jogo da cartomancia, são elementos que falam fatores, né, que constituem uma vida. Sim. Há elementos que se apresentam ali, efetivamente, de uma forma singular. E o babá, o aiá, vão fazer o quê? O pai ou a mãe de santo, aqueles que usam do jogo de Mediogum, aqueles que usam da cartomancia, vão interpretar elementos que estão ali. Sim. Essa interpretação, aí eu entro dentro da tua fala, ela não influencia diretamente nessa relação desse sagrado, dessa relação do indivíduo, ou essa interpretação, aí eu vou jogar aqui uma pimentinha para ver se esquenta, ela tem alguma coisa apenas de desejo ou de imantação, já que algumas pessoas relatam o seguinte, não, cartomancia não tem entidade por trás dela. Eu já ouvi isso de pessoas que se dizem o alba da cartomancia dizer isso.
né? E aí eu vou já falar sobre isso também, mas que tem essa expressão, né? A cartomancia interpretativa. É o que você traz, a sua essência, não sei o que, é como se fosse uma apometria, quase. Eu É. entendi, nessa leitura, nessa visão que eu tive, é quase uma apometria. Mas Hum, essa relação, que eu queria entender o que, que você acha disso, dentro dessa nossa discussão. Pronto. Eu acho assim, alguns oráculos, por sua ancestralidade, por exemplo, o Ifá, né? Existem Ifás que alguns babás, é Orumilá que responde. Alguns Ifás, por exemplo, em algumas nações, diz que é Exu que responde por um oráculo, uma entidade que é firmada para responder por aquele oráculo. Algumas pessoas, alguns cartomantes, dizem que tem uma cigana que responde por aquele oráculo, né? Dentro da minha, da religião que eu assumo, que eu tenho como minha verdade, vamos dizer assim, que é um Umbanda Almas em Angola, nós temos o jogo de Ifá, né? Mas eu sou focado em cartomancia, né? Na cartomancia, eu posso falar com propriedade a respeito dela, eu concordo, eu corroboro que para ler o baralho não precisa de entidade. O baralho, eu peço a proteção dos meus Exus, eu peço a proteção do meu anjo de guarda e peço permissão para adentrar no teu campo. É como uma Certo. apometria, tá? É como uma constelação familiar. Eu entro no teu campo, peço permissão para aquele oráculo transmita através das cartas, através das simbologias, o que está acontecendo no campo daquele consulente, tá? Sim. Tá. E por que, Bernardo, Então você rompe pede algumas permissão? lógicas. Mas por que, Bernardo, que você pede permissão ao seu Exu? Primeiro, para que não seja interferido com a minha vontade, para que Certo. não se misture ao meu campo, uma vez que tem duas pessoas se interrelacionando, e outra, para que eu peço permissão para que eu possa, de alguma maneira, através da sensibilidade, agregar algo a mais. Então, por Sim, exemplo, se eu estou falando de uma relação e aparece uma cobra, estou dando um exemplo, sim. ele aparece, por exemplo, a grosso modo, uma traição. De onde vem essa traição? Aí a sensibilidade do cartomante, Entendi. tá? E essa Agora, sensibilidade eu não posso chamar, não poderia chamar dessa entidade. Então, optaria em chamar de sensibilidade. de qualquer forma, vai ser sensibilidade, porque a sensibilidade é a capacidade de perceber frequências mais sutis. Certo. Enquanto cartomante, eu não fico preso a tentar perceber quem está respondendo. Porque pode ser, eu estou jogando para você o baralho. Quem pode responder pode ser o teu Exu. Sim, Pode ser o meu. Pode ser o Exu de Ronda. Pode ser um quibandeiro. Pode ser. Eu não vou estar preocupado. É seu tranca-rua? Está respondendo? Quem está respondendo? Às vezes você percebe pelo campo, uhum, né? Mas não vem ao caso, porque uma vez que o baralho cigano não é de cultura umbandista, né? Eu não sim, posso estar linkando isso. Eu posso fazer perguntas, por exemplo, eu jogo para você e vejo um baralho. A carta que vai aparecer no baralho, a interpretação dela, porque existe uma técnica por trás do baralho cigano, né? Então, uma cobra, usando a mesma analogia, a sim, cobra, nenhum cartomante vai ver como uma prosperidade. Nenhum. Ela não é interpretativa. Existe uma técnica. certo. Agora, de onde vem essa traição, eu posso me concentrar e pedir para que me seja revelado. Entendo. Entendeu? Sim, sim. Algumas vezes, para confirmar, eu recorro ao IFA. Para confirmar, Entendi. né? É isso mesmo que eu estou pensando quando o bicho é muito cabeludo, né? Quando o bicho é E muito já tem umas cabeludo. perguntas aqui sobre o tema. Eu vou jogar aqui para o povo para ir respondendo. A pergunta do pai Newton. Né? Eu já vou começando aqui perguntando, que aí já tem um bocado, garanto para você. Diante disso, se torna uma verificação subjetiva e não espiritual? Acho que você já começou a falar mais ou menos sobre isso. Pronto, vamos lá. O que é espiritual? Eu respondo com outra pergunta. O que é espiritual? Entendendo que somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea, mas não deixamos de ser espiritual,
Tudo Sim, é espiritual. Se eu tenho uma intuição, ela é fruto da minha espiritualidade, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. Seja o sim, meu eu superior acessando uma informação sutil, ou seja, uma entidade exterior me intuindo. sim. Não deixa de ser menos espiritual. Então passa a ser uma relação metafísica, vamos ser É uma assim. relação metafísica. Agora, Então, eu não sou muito eu não sou um sacerdote que separo o físico do espiritual, porque eu entendo que o físico é a manifestação densa da espiritualidade. sim, Tudo que está em cima está embaixo, né? Já dizia Aleister Crowley, né? Então, eu não gosto de separar, né? Se eu tenho uma intuição e aquela intuição te ajuda de alguma forma, eu não preciso estar procurando que seja uma entidade que tenha me dito isso. Por que, que não pode ser o meu eu superior dizendo isso? Por que, que não pode ser minha intuição? É o que eu sim. costumo dizer. Nas relações espirituais, ainda se busca muito respostas de fora para dentro, como se nós não fôssemos capazes de acessar as informações. Eu sou capaz de acessar uma informação. Você é capaz de acessar uma informação. Basta querer ter técnica e vontade. E merecimento, talvez. Né? Agora, nós somos capazes agora, a gente sempre está buscando que um Exu nos diga, que um anjo de guarda nos diga, que um jogo nos diga, né? E aí eu faço uma segunda pergunta dentro dessa sua fala, que é a pergunta do pai Alex. Não sei se o senhor está vendo, né? Opa, Alex, tua bênção. O pai Alex é um amor, adoro essa pessoa. Salve, nego Chico, aproveitando. O O que pessoal da fazer loja de quando. Maria também entrou aqui. Um beijão para vocês. Beijão para É minha muito bem-vindo. esposa, mãe Lili, de Oxóssi. Menino, o povo da Armada tudo reunido, é assim mesmo, É, o viu? povo da Armata, tudo por aqui. Então, o pai Alex perguntou o que fazer quando o oráculo diz uma coisa e a entidade diz outra, para a mesma pessoa, para a mesma situação. Acho que eu não estou conseguindo ver aqui tudo. E pro mesmo problema, né? O O mesmo mesmo problema. problema. São três respostas, é que aparece tipo prova do Enem, né? Cada uma opção. É. Vamos lá. Eu costumo dizer que o oráculo ele é sem filtro. O oráculo aparece. Dizer ou não vai da ética do oraculista. Seja o oráculo que for, tá? A entidade, ela tem ética 24 horas. Então, ela independe da ética do médium, tá? Sim, Então, por exemplo, o entidade, quando ela está pura, vamos dizer assim, é uma maneira de dizer, tá? Quando a entidade está ali, realmente, verdadeiramente, a entidade não faz vergonha, a entidade, ela não expõe, a entidade não xinga, a entidade não sim. magoa. O papel da entidade é que, de qualquer forma, aquela pessoa possa sair com o seu problema resolvido sem expor, sem transpor o problema, sem inflamar o problema, Sendo tá? cuidado, né? Sendo Sendo cuidado e cuidado. sendo zelado. Esse é o papel que eu entendo da entidade. O oráculo, ele te mostra. Porque, veja, lembre que eu pedi, ao firmar o oráculo, que seja revelada a verdade, nada mais que a verdade. Então, por exemplo, se eu vejo que há uma traição no campo do consulente, dizer ou não é um papel meu, é uma ética minha. Ele Sim, vai sair daí, da minha mesa, melhor do que ele chegou? Não. O que é que eu posso falar? Eu tenho duas atitudes. Ou eu falo, olha, seu marido está lhe traindo. Ou eu posso dizer, cuide mais da sua relação. Sua relação me mostra aqui que está um pouco fragilizada. Dê mais atenção, né? Então, eu posso dizer de uma forma diferente, tá? Então, eu acredito que dentro de uma mesma verdade, existem várias formas de se a interpretar e se expor. Talvez essa seja sim. a verdade. Agora, depende muito do consulente, porque tem consulente que a gente diz uma coisa mais clara, impossível, e ele se apega ao viés de confirmação. Né? Que o viés de confirmação, ele pega palavras isoladas do que o cartomante ou o caboclo fala para confirmar o que ele quer que seja falado. Né? Então, por exemplo, se eu falar para você, olhe, na sua relação, fique mais atenta à sua relação, seja mais cuidadoso, existe amor,
mas precisa ser cuidado para que energias não os adentrem e acabem acabando com a relação. Aí a pessoa sim, que quer continuar com a relação vai perceber o quê? Existe amor, tá tudo bem, vou cuidar da minha forma, mas eu cuido. Se eu falar uma pessoa que não quer que a relação dê certo, ela vai reparar, será que tem boi na linha? Então, fica muito interpretativo, sim. entendeu? Então, eu acho que é muito mais interpretativo do que propriamente algo totalmente discrepante. E tem que entender também o quê? A coroa de quem falou, Sim, sim, né? sim. E isso, eu acho que isso é essencial, porque às vezes a gente conhece. Eu não vou fazer aqui uma crítica, uma piada que é convencional aqui, mas ninguém vai em uma praça X aqui em Fortaleza e vai na rua e simplesmente consulta uma pessoa de uma forma singular e vai dizer: me dê R$ 20 que eu digo que sua vida está feita ou não. Né? Isso aí também é um pouco, Ó, não você quer agradar incompetente. um consulente, meu irmão? Você quer agradar um consulente, já fala o que ele quer ouvir. Sim, Pega a metade do baralho que fala o ponto positivo e fala, você ganhou o consulente pro resto da vida. Ele vai jogar com você em 3 em 3 meses. Você quer que sim. um caboclo, que um pai de santo seja bem quisto, é só aquela entidade só falar maravilhas. Entendeu? É... Agora não é assim. Agora, até na forma de você dizer uma sugestão de melhoria para o filho, é necessário saber falar. Né? Mas o que ocasiona isso, às vezes, meu pai, é porque o que acontece? Como a pergunta do pai Alex, ele até complementou aqui no chat, né? Às vezes são três informações ditas para a mesma situação em formas diferentes por pessoas distintas, ou às vezes a mesma pessoa com É o que eu baralho, digo. com búzio, e, É o que eu e- digo. e- e- É o que eu digo. Depende da coroa. Até porque, assim, o IFA, ele não é o foco do IFA falar de assuntos mudanos pessoais. Por exemplo, não é o foco do IFA falar de trabalho, não é o foco do IFA falar de relacionamento, não é o foco, não que não responda. Não é o foco, tá? O IFA, o foco dele é falar do campo espiritual, né? Agora, o foco do baralho, talvez por isso que ele seja tão linkado ao amor, vamos dizer assim, é um sim, foco mais terra-terra, tá? metá, metá. Metá-metá. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, você vai apurar o santo de uma pessoa no IFA, que na minha concepção, não estou dizendo que esteja errado nenhuma das formas, na Uhum, minha concepção, é mais assertivo através do oráculo IFA, tá? Sendo orixá uma cultura iorubana, né? E certo. sendo alicerçado nessa cultura, eu acredito que seja a maneira mais assertiva ser apurado através do IFA. Tá? Pai e mãe de coroa, através do IFA. É errado uma entidade no pai, na coroa do pai dirigente da casa, dizer qual é o orixá? Não. Agora, nós temos que interpretar o seguinte: eu posso estar com a entidade e a entidade olhar para você e ver uma entidade de Ogum. Porque ela está ali cobrindo naquele momento. Ela pode interpretar que você é filho de Ogum e você não ser. Entendeu? Tô E eu já entendendo. vi acontecer muito. Que o que a entidade falou do pai de coroa, mãe de coroa do filho, quando vai no IFA não tem nada a ver. Né? Tá É aquela errado? coisa. Tá errada? Não. A entidade não tá errada. Porque são Entender. elementos distintos. Não lhe cortando do seu raciocínio, mas porque assim, é significativo a gente pensar o seguinte: certo momento a gente pensa, né, em alguns locais que não usa Ifá, que usa o jogo de Média de Ogum, que não é o Ifá. Ifá é Ifá, Média de Ogum é Média de Ogum. São jogo com 16, Ifá é 21, salvo me engano. Né? Se eu estiver errado, só me corrija. Então, tem uma odologia diferente, onde um tem 231 odus, o outro tem 16, Isso, enfim, isso. cada um tem uma especificidade. Já existem raízes, se a gente for visitar a raiz Banto, né, a odologia é vista de outra forma, vai trabalhar os inquices, e os inquices vão se manifestar de forma diferente. Né, e a visão disso é no Obi,
Não é Isso, nem no búzio, porque o búzio é um elemento transafricano. Ele foi sim, trazido pelo africano para o Brasil. Se você for jogar na África, você joga com o jogo no búzio mais obi. É o obi que vai ser alafiado. Quem não sabe o que é alafiar é cortar o obi, e é no ato do corte é que o obi vai falar. Por isso que em isso, tudo pro orixá tem que ter obi. sim. Então, são fundamentos Precisamos distintos. das feituras, né? Se joga o obi para saber se está precisando mais de alguma coisa naquela feitura, naquela obrigação, se joga o obi. Sim, sim, se alafia o bi para isso. E aí é interessante, me tá cheio de perguntas aqui. Eu tô olhando aqui as perguntas e eu tô tentando criar um raciocínio para poder entrar nas perguntas. Essa live vai ficar 5 dias aqui. E bom, Eu tô gostando de tá dando um nó por causa de gente. Mas o bom é isso. Eu acho que o bom desse negócio de live, desse universo virtual aqui, é que a é gente fazer. pode. É fazer. Olha, eu não quero, eu quero deixar claro que a gente não tá aqui para levar a verdade para ninguém, é fazer pensar. É uma. Não! Ao contrário, isso aqui é para a gente poder construir. A verdade, ela nunca vai ser absoluta. Maldito aquele que pense dessa forma. A verdade, ela é tão volátil, tão líquida, né, como a vida. Então, ela é uma construção que ela vai se fazendo a partir do momento. Ela vai se refazendo, ela vai se transformando. E eu acho que a gente, como religioso, independente da prática, eu no Molocô, o senhor na Umbanda, a gente aprende um com o outro nessa construção. A gente se constrói, desconstrói, porque efetivamente a relação do sagrado é vida, é movimento. É Sim. Exu. Eu acho que a religião, a nossa religião, ela pode ter todos os orixás, mas ela não pode deixar de ter Exu. Exu é vida, é movimento. A gente sem ter Exu, a gente não consegue ter equilíbrio. Equilíbrio é isso. Então, eu acho assim, eu acho muito bonito quando eu vejo Exu dançando, porque a gente vê Exu dançando. Quando eu falo Exu, gente, Exu é orixá. Tô falando de Ganga, tô falando de Ganga. Né? E quando eu falo de Exu, eu vejo Exu dançando com o falo, dançando com o ibaré, e ele dança para mostrar que o corpo é movimento e nós somos movimento. Então, isso aqui é movimento. Acho que falar de fé, falar de sagrado. Deixa eu falar da vontade. Ele não fala do de fora para dentro, ele fala do de dentro para fora. Exu Exatamente. é desejo. O vermelho de Exu é desejo. O preto do Exu é absorção. É uma energia Sim. absortiva. Então, ele absorve a negatividade para que seu desejo possa fluir. Mas o desejo é seu. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É uma expressão. E aí, assim, Exu, por isso que a gente fala muito, Exu é movimento, Exu é vida. E aí eu acho que é interessante, eu queria trazer agora um elemento sobre desejo, sobre movimento, sobre vida, que é formação, que é conhecimento. Né? Às vezes, a gente acaba construindo relações intelectuais, relações formativas. Isso aqui é formativo, né? Gerar dúvida é formação. Eu acho isso muito rico. Mas eu acho que existem algumas competências e existem limitações. Até Sim, para ensinar, existe uma limitação. Exemplo, para mim aprender um dia a jogar búzio, eu tenho que passar por um ritual. sim. Ao dia que se um dia o orixá também quiser que eu jogue búzio, porque isso aí não é um desejo meu, tem que ser um desejo do orixá. Esse é o movimento. O jogo, hoje em dia a gente acaba encontrando nas redes sociais, nos sites, né, aqui em Fortaleza, no Ceará, no Brasil inteiro, online, formações capazes. Aprenda a jogar búzios, aprenda a jogar cartas, aprenda a dar banho de ervas, coisas que são aí sim, são de dentro do sagrado para fora. Esse conhecimento, ele ainda, na minha visão, e esse é um limite meu, né, que eu acredito muito. A cartomancia ao passado na Europa, sem falar de Lamordi, que eu acho que é uma outra experiência, uma outra vivência, antes de falar do espiritismo das mesas girantes, mas vamos falar aqui da experiência que a gente traz aqui para o Brasil, que fala de um povo, de uma cultura que é o povo cigano, e relaciona muito isso, essa questão de continuidade. As capacitações, as formações, os cursos pagos e não sei o que o povo inventa. Porque hoje em dia o povo inventa curso de tudo. Curso de como fazer copo Exu. Curso de como dar o banho de erva direito na lua cheia na 15ª. Curso de como jogar baralho. Eu tenho uma opinião muito pessoal. Conhecimento sobre fundamentos, sobre instrução, exemplo. O senhor teve o seu babá e fá,
eu acredito que o senhor teve quem lhe formou e lhe construiu como cartomante, né? De uma forma individual. Uma leitura que vem daquela pessoa que vai trazer seus elementos depois. Mas qual a visão que o senhor tem hoje quando a gente, de alguma forma, tem uma mercadologia? Porque é um mercado hoje em dia. Hoje, dar curso de Banjeva é um mercado. Hoje, dar curso de cartomancia, tem gente que ganha dinheiro todo mês, 2 meses, 3 meses, fazendo isso. Uhum. Como ver essas coisas tirando o elemento sacralizado? Daqui a pouco está ensinando a fazer ibá de orixá. Meu medo é esse. Meu medo é esse. Qualquer dia eu estou vendo curso de ibá de orixá de forma virtual. 12 parcelas de R$ 20. É o meu medo, porque Mas o deve que é ter. que tem naquela quartinha? Meu povo, água. Não tem mais nada. Mas tem gente que quer fazer um curso para saber como botar água ali dentro. Mas deve É ter. coisas que perpassam o mágico e o mítico. E aí eu queria ouvir a opinião do senhor, É. como pai, como construtor de conhecimento, sobre isso. Vamos lá. Eu acredito assim. Dentro de um sagrado, né? Eu costumo dizer na minha casa que quando eu me posicionei para abrir minha casa, e eu fui muito reticente a isso, eu protelei muito isso, né? Antes de abrir minha casa, eu tinha um propósito. Para os meus filhos não existem segredos. Por quê? Eu não acredito em formação e sacerdotes. Eu acredito que o sacerdócio é uma consagração. Eu vou lhe consagrar, eu vou lhe reconhecer porque você já o é. Se você já o é, eu precisei ter feito essa formação ao longo do tempo dentro de minha casa. É uma formação. Por quê? Eu vou já chegar na sua resposta. Sim, tranquilo. Pode ir. Porque o que eu vejo? O que eu vejo muitos são sacerdotes das mais diversas vertentes religiosas, africanistas ou não, que prendem um conhecimento ou formam sacerdotes que não sabem o Oconcró, ou então correm para a sua formação quando ele já está na botija de ser coroado Pai de Santo, ou Certo. reconhecido como. E eu não concordo. Dentro da minha ideologia eu preparo os meus filhos de santo para que um dia eles sejam aptos a eu os reconhecer como sacerdotes. Eu não Sim. dou nada para o meu filho de santo. Eu o reconheço. Quem tem que buscar o conhecimento são eles. Mas para isso eu tenho que estar aberto a ensinar. Certo? Então, dentro Sim. da minha casa, é assim, pai, porque hoje o senhor acendeu uma vela amarela e não foi vermelha para Exu? Eu explico. Ô pai, por que é que o senhor firma uma vela de 7 linhas para o mestre? Por que hoje só acendeu branca? Por que ontem foi amarela? Por que Sim. desse padê levou dendê e cachaça e ontem levou dendê e mel? Né? Então, para isso, eu vou dando essa formação de terreiro é no dia a dia. No Não existe curso. cotidiano. Não existe curso. Agora, para Sim. isso, eu tenho que me abrir para ensinar. A partir do Sim. momento que um filho de santo meu sente a necessidade do saber pessoal de buscar fora, eu tenho que ligar um ponto de interrogação, onde eu estou falhando. Sim. Tá? Essa é a primeira pergunta. Se eu tenho a minha consciência limpa, que eu ensino, aí eu preciso de uma conversa franca com meu filho de santo para buscar o que ele busca. O que é que ele busca? Tá? Para que você quer aprender a firmar uma quartinha se você não vai firmar? Para que Sim. você quer aprender a fazer uma limpeza se você não autorizar a fazer? Se você não tem as firmezas necessárias para fazer sem ser influenciado por energias negativas que você vai manipular? Sim. São as perguntas. Agora, isso tem que ter uma relação franca com o Filho de Santo. Para ter essa relação franca, tem que se quebrar a barreira que existe muitas vezes de supra-sumo do sacerdote intocável, que eu não acredito. Sim. Tá? Está respondido porque eu não gosto de ser chamado de pai, para tentar Sim. quebrar essa barreira. Sim. Né? Eu sou o dirigente da casa, que eu entendo que meus filhos me chamam de pai por respeito, tá? Mas nós somos parceiros de um trabalho, parceiros de um processo de evolução. Sim.
Tá? Eu me colocaria muito mais como um professor que vivenciei algo antes, que meu papel é ensiná-los para que eles não possam cair como eu caí ou como minha mãe evitou que eu caísse. Sim. Ponto. Tá? Agora vamos lá. Nessas outras questões. Eu sou totalmente contra a ensinar fundamentos magístico-religiosos. Quando eu lido com energias. Agora, eu sou totalmente a favor a ensinar fundamentos da religião. São coisas diferentes. Certo. Fundamentos da religião é como foi que se criou, o que é que você está falando, o que é uma tronqueira, o que é um Sim. Exu, por que se veste vermelho e preto, por que saúda Exu para a porta, o que é um cruzeiro, o que é um tombo, o que é uma cumieira, o que é Sim. um ebó, qual é o fundamento de um padê, qual é o fundamento de uma oferenda, por que se saúda, por que alguns saúdam um tombo e outros não, por que se saúda, se pede a benção aos pais de santo quando eles são visitados, por que um pai de santo pode entrar calçado e o acompanhante dele não era para entrar, porque uma conquista não se transfere, porque na minha casa, se um sacerdote vem com o seu filho de santo, o sacerdote entra calçado. O filho de santo não. Achou ruim, pode sair. Se você não respeita meu sagrado, o que você está fazendo aqui? Sim. Sim. Ele está entrado calçado porque é merecimento é fundamento religioso, é ancestralidade, é um merecimento adquirido. Que isso é intransferível, ao meu ver. Como eu já fiz. Na minha casa eu já mandei calçar. O calço sai. Olha isso. Ou descalça ou sai, né? Sim. Né? Então, meu amigo, eu digo o seguinte para você. O fundamento religioso, coisas que eu vejo que muitos não passam, né? Porque se passassem, eu teria amenizado há muitos anos essa ideia que se tem de Exu. Não se ouvia falar que Exu vai me honrar, vai fazer o mal, vai não sei o quê. Porque se o sacerdote explicava o fundamento de Exu, isso não era passado de geração em geração. Sim. Tá? E muitas outras coisas que se vê nas casas, por isso que eu falo para meus filhos, bem fazem quem sua casa está em paz, né? Sim. Não eram passados. Então, esse fundamento, de fundamento religioso mesmo, o começo, o fundamento, a fundação, né? Para que serve um tambor? Ah, é porque movimenta energia. Por quê? Ah, Você faz zoada? com as palmas da mão para baixo. Por quê? A tronqueira ficou lá de fora. Por quê? Então, ninguém acredita no que não faz por quê. Nunca sabe por quê. Aí a pessoa não tem fundamento, ela faz por medo. Ah, me disseram, é igual um cara de Ou calanguinho. repetição, ou repetição. Por repetição, é igual calanguinho. Eu tô fazendo porque estão mandando fazer. Sim, sim, sim. Né? Então, guia. Qual o fundamento da guia? Para que serve a guia? Ah, é para demonstrar uma hierarquia. Não. Qual o fundamento da guia? Quantas cores, quantas contas tem sua guia de Exu? Quantas gontas tem sua guia de Amanjá? Quantas contas? Qual é o fundamento da sua guia de sacerdote? Ah, depende da ciência. Não, tá bom, dentro da sua ciência. Dentro da sua. É porque o caboclo mandou. Você perguntou para ele por quê? Entendeu? Sim. Então, falta fundamento. Fundamento, sim, eu concordo, como o senhor está trazendo. Mas o elemento que eu critico mais é a mercantilização. Sim. Agora, é diferente. Por exemplo, o IFA, como ele é um IFA ancestral, e a autorização para o IFA é dada para o babá, eu concordo 100% com você. Tá? Agora, por exemplo, tarô, baralho cigano, é importante que seja uma pessoa que tem experiência e fundamento. Né? Agora, não faz parte de um cunho religioso. O baralho cigano não tem religião. Né?
Então, o baralho, eu costumo dizer, eu nem gosto de falar muito baralho cigano, né? Mas porque, por exemplo, eu mesmo, geralmente eu costumo fazer uma jogada no meu baralho que não é um fundamento cigano, entendeu? Então, a quiromancia, né? A quiromancia tem várias escolas de quiromancia. E elas não estão ligadas ao povo cigano, essencialmente. Então, Sim. dado isso, alguns oráculos eu concordo com você. Eu sou totalmente contra ensinar firmezas na internet. Você vai firmar o quê? Ah, o teu Exu. Como é que você sabe o teu Exu? Ah, porque eu sonho com ele. Puta que pariu, né? Porque eu sonhei É. com ele. É uma expressão assim, eu sonhei, nossa, eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacú, né? É mais ou menos isso. Discordo. Se eu discordo, porque tem um fundamento religioso. Agora, existem alguns oráculos, né? Que, como eu falei para você, que eu não. Que eu acredito que mesmo uma pessoa sem nenhum fundamento afro-religioso, afrodescendente ou nenhum fundamento magístico pode aprender a ler, né? Não Sim. atacado, mas de forma respeitosa, né? De forma do compromisso do passar a ciência, se eu posso falar assim, né? Do jogo, né? Agora, fundamento de ebó, fundamento de limpeza, fundamento, não. Aí não. E aí eu trago aqui uma pergunta do Roberto Leão. Ei, Robertão! Vai me constranger. Roberto, a vida dele é essa, cara. Ele acabou, esse povo da história gosta, rapaz. Ele acabou de trazer uma pergunta Perguntinha e as outras não se preocupem, eu vou e já disse para ele que eu sou fã dele. Siga a página, por favor. né? Eu sigo você. O Roberto é gente boa demais. O Roberto é meu irmão. Aproveitando a citação de Kant, olha só, essa foi pegadinha vai para mim. Nós É. humanos temos a propensão para o mal e a afirmação, o problema é que aqui a pergunta ela não abre toda. Eu acabo não. Você consegue ler a pergunta toda? Não sabe Ela não. terminar a pergunta. Eu acabei de Deu uma, publicar. deu uma travada aqui pra mim. Deu uma Deixa eu travada. ver, Deixa eu ver aqui deixa se eu eu ver faço aqui alguma. deixa eu ver aqui a pergunta do Roberto. Aproveitando a citação de Kant, nós humanos temos a propensão para o mal e a afirmação que precisamos praticar o bem. Fere nosso livre-arbítrio, no caso, ou nosso arbítrio, né? É uma pergunta que vai trazer um bucho. Porque aí tem uma segunda pergunta que eu vou trazer, que é do pai Alex. Eu vou perguntar aqui. Já vou jogar junto essas duas. Qual a opinião de vocês quando um pai ou mãe de santo da Umbanda se vangloria dizendo que matou alguém? Essa daqui é ótima. Eu adorei essa pergunta. Tem outras já aqui que eu vou jogando tudo junto, que eu vou lendo e vou somando é, é, nisso para poder fazer um contexto. Senão eu vou jogando as perguntas e vai fugindo do contexto. Vamos primeiro falar aqui com relação bem e mal. O que é bem e o que é mal? Primeira pergunta, Vamos né, lá. que eu acho para responder isso, o conceito de bem. Eu só vou fazer eu vou para o pré-socrático. E aí eu vou para Parmênides, que se é para falar de bem e mal, eu gosto muito da relação socrática e da relação do conceito que Parmênides faz entre ser, essência, vida e relação com a vida. Quando eu entro no rio, mudo eu, mudo o rio, muda a terra, muda a água. Nada mais é contínuo. Tudo é mutação. Concordo. Bem e mal são interferências. Se a gente for a Rogers, Carl Rogers, eu sou psicólogo e é um dos autores que eu sigo muito bem, Rogers fala que a relação de bem e mal é uma interferência do indivíduo. É a minha construção de mundo. Porque quando eu tenho uma psicose, vamos supor que eu sou um psicótico, e a minha psicose é esquizofrenia. E eu sou um esquizofrênico hiperbérico. O que é o esquizofrênico? É o pior grau de esquizofrenia. Na hora que eu pego uma arma de fogo, que se eu tivesse a doença e a fizesse esse mal, eu pegando uma arma de fogo e atirando ao bem e ri, isso é um prazer simbólico, porque perpassa o meu adoecimento. Se eu sou um sujeito, aspas, são ou neurótico, como nós todos numa sociedade somos sujeitos neuróticos, movidos pela neurose, porque
Freud, eu não sou freudiano, mas tem uma boa leitura dele. Freud fala que a pulsão de vida e a pulsão de morte são duas relações que configuram o viver, ou a essência de vida. Se eu for pensar dessa forma, o bem e o mal não estão em caixinhas aqui dentro. O que está aqui dentro é a minha essência de sobrevivência. O que vai me fazer gerar bem ou gerar mal é a minha necessidade, é a minha essência, e eu volto ao que eu comecei lá no começo. É a relação entre alma e espírito. É esses dois encontros. E quando a gente fala em alma e espírito, gente, não é vulto, não, tá? Por favor, vocês que estão assistindo aí, entendam, alma como essência da minha vida, como eu consigo me olhar internamente. Espírito, para a filosofia, é minha forma de pensar. E essa forma de pensar trazida para a oralidade. Essas duas uniões é que se juntam entre bem e mal. Quando um pai de santo, ou seja, quem for, o pastor, o padre, o pai de santo, quem for que já disse que matou magicamente alguém com o uso de uma vassoura, de uma magia, não sei o quê, eu só posso dar os parabéns para esse filho de Deus, que de Deus ele deve ser não filho, mas o próprio. Porque dom da vida, ela é mantada por ele. E se tirada por ele, ou então ele é Nanã. Só pode, um dos dois. Ou ele é Deus, como a gente é num culto que contempla o orixá, ele é o próprio Nanã. Né? Porque é o único orixá que a gente pode falar que zela a morte. Então, se nenhum dos dois ele ainda não é, isso é puro mito. Medo de morrer, todos nós temos, porque a vida é que nos envolve. Ninguém aqui é psicótico. Nós todos vivemos a pulsão de vida, 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 vida. Nós acordamos pensando em amanhã eu tenho que pagar minhas contas, isso é vida. Eu vou dormir daqui a pouco, vou comer alguma coisa porque eu preciso sobreviver, isso é vida. Eu estou conversando com vocês para gerar vida. Então, a minha opinião para essa resposta, trazendo Kant e ao mesmo tempo eu vou nos socráticos, volto agora nos modernos, filosoficamente falando, é essa relação. É vida, é essência. Ninguém mata ninguém. Quem pode morrer é porque a pessoa está doente, sofreu um acidente, lamentavelmente a pessoa comete um crime. Enfim, existem as hipérboles que a vida nos gera, sabe? Esses deuses místicos que matam, sopra. Soprei aqui, vou soprar na minha mão, fulano morre. Eu acho que tá meio difícil esse voodoo funcionar. Não cai muito na minha cabeça, não. Essa é a minha opinião. E aí eu jogo pro senhor. Vamos lá. O bem e mal, tentando trazer um pouquinho aqui do que você falou, tentando adaptar aqui para o que eu acho, é uma questão interpretativa. Uhum. Primeiro, uma questão interpretativa cultural e uma questão interpretativa da necessidade individual. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Você vai participar de um concurso público e pede para uma entidade abrir os teus caminhos para que você passe nesse concurso. Porque para você vai ser bem. Tá? E aí vamos supor que essa entidade abriu os seus caminhos e você passou no concurso. Certo? Beleza. Ele fez o bem ou fez o mal? Se derrubou alguém, fez o bem para ele. O mal foi para aquela pessoa. É muito configurativo, né? Essa representação. Né? Então, uma pessoa fez uma união amorosa. Ela tinha as boas intenções de ficar com quem ela amava. Mas ela ceifou o livre-arbítrio de outra. Ela fez bem ou fez o mal? Então, o bem e o mal é relativo. O que é que o pai Bernardo entende de bem e mal? É só, gente, quem quiser fazer pergunta, tem a caixinha, façam. E eu vou filtrando aqui algumas, porque o tema às vezes já passou, então podem fazer. Desculpa, Pai Bernardo. Vamos lá. O bem e o mal, para mim, o que é que é? O meu bem não pode ser superior ao mal de outra pessoa. Tá? Então, por exemplo, eu não posso querer, por um egoísmo, egocentrismo ou vaidade, querer que alguém fique comigo infeliz porque eu quero. Por cima do meu bem. Eu não quero, eu não posso, é a mesma coisa, eu não posso querer ser rico através da pobreza de ninguém. Eu posso querer ser rico para levar a prosperidade às outras pessoas. Né?
Eu não posso querer, por exemplo, que a minha felicidade transpasse, para que eu possa ser feliz, eu possa levar a infelicidade de alguém, né? Isso para mim é mal. Agora, o bom e o mal é relativo. Vamos lá, eu vou lhe dar um exemplo. Partindo do princípio que o mal entre uma amarração é passar por cima de um livre-arbítrio de alguém, se você tem uma tia que precisa ser limpa, que precisa ser um ebó de saúde, e você vem para minha casa pedir para fazer um ebó. E você chega para mim e fala assim: Bernardo, você pode fazer essa limpeza, um trabalho de cura para a minha tia? Posso. Mas ela não acredita em Umbanda, ela não quer. Ela acha que o Umbanda é coisa do demônio, ela não quer, ela diz que já tá bom, já tá sofrendo demais. Eu não faço. Mas é falta de caridade, não. É o livre-arbítrio dela. Ela tem, inclusive, livre-arbítrio de morrer. Sim, Qual é a diferença de uma amarração? Para mim, nenhuma. É ir contra um livre-arbítrio. Você está vendo como é interpretativo? sim, Porque a nossa cultura de morte é uma cultura ruim. Existem culturas que é totalmente normal. Se eu for cortar um boi na Índia, puta merda. sim, Aqui é totalmente normal. Então, o conceito de bom ou ruim, ele é cultural, ele é interpretativo. Tem que se pensar bem no que para você. E aí, muitas vezes o bem para você é o que te alimenta o ego. Então tem que perguntar: você precisa disso ou você quer isso? Para alimentar o teu ego e tua vaidade. Né? E eu não tenho nenhum mal, meu irmão, que não seja uma escola. Não tem um mal que não seja um aprendizado. Porque ninguém aprende com o que dá certo. O que dá certo é uma conquista de várias coisas que deram errado. sim. Ninguém aprende, eu nasci dando tudo certo e morri dando tudo certo e eu, por conta disso, evoluí. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Então, e foi o que eu falei ontem, deixei muito claro na live de ontem, né? O Exu como agente kármico, o Exu como, na minha interpretação, são nossos anjos de guarda, são nossos agentes de evolução, porque são as entidades mais terra a terra que andam conosco, né? Sim, A responsabilidade deles é nossa evolução. A responsabilidade dos caboclos de Umbanda é nossa evolução. A responsabilidade dos caboclos e dos Exus não são fazer o que nós queremos, é fazer o que nós precisamos. E muitas vezes eu costumo dizer que a prosperidade ela é uma faca de dois gumes. Ela é um grande teste. Porque é muito fácil ser bom quando não se tem. Você é o coitadinho. Agora é muito difícil ser bom quando se tem. Aí você pisa, você se vê melhor, sim, você se vê de forma superior, sim, né? É muito bom você ver um filho de santo super é, resiliente, super humilde, se abaixando com a cabeça baixa para falar com o seu pai de santo, super comportado. Quando sim. ele tem o poder de um falso poder de uma guia de sacerdote, é que você conhece quem ele é. Porque eu garanto, meu irmão, que um sacerdote desse, que se vangloreia, que matou alguém, ele não falava isso para o seu pai de santo quando ele era filho. Ou então o pai de santo dele era tão desvirtuado, ou pior do que ele é. Sim. A gente volta àquele começo da nossa conversa, sabe? Às vezes as pessoas precisam de elementos tão subjetivos que investem, né, na loucura desse, porque isso aí é loucura, para mim é loucura. Não, isso aí não tem outra doença, né? Mas não é a loucura, quando eu falo, não falo da loucura de Foucault, não, eu falo da loucura social, Sim. né? Eu falo de, quando alguém diz, eu trago seu amor por R$ 3.000. Nossa, na verdade você traz até o meu amor. Tá fazendo. Não, um passo atrás. Um passo atrás. Hum, Lá. Exu numa gira que fala que vai dar de conta dos seus inimigos. Primeiro, o Exu não tem inimigo. Porque do jeito que você tem seu Exu, tem o meu. E eles sim,
Eles não brigam por nós. Você pode ter certeza que eles não brigam por nós. Sim. Se você tem o seu e eu tenho o meu e você tem o seu protetor, quem vai ganhar esse quebra de braço? Quem tem mais força? Não. E Exu, ele vai estar se trocando para tomar conta e prestar conta de uma palavra mal colocada, de uma palavra egocêntrica, de algo que magoou teu egozinho, Sim. ou flor de borboleta. Isso não Sim. existe. Adorei. Não existe, meu irmão. Você que trate seu ego, aquilo ali, se lhe machucou, é porque você tem dentro de você. Porque a opinião do outro em relação a você não lhe diz respeito. Sim. Se lhe magoou, é porque você acreditou no que ela disse. Aí você vai para um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta e se cura. Né? Porque se alguém vier falar assim, o pai Bernardo não sabe girar, o pai Bernardo fala besteira, o pai Bernardo... Cara, a sua opinião, ela é legítima para você. Sim. Absolutamente nada. Então não vou magoar, nem vou acionar meu Exu. Meu Exu é porque ele anda falando mal de mim. Cara, se meu Exu vier falar disso, velho, se meu Exu vier tomar conta e prestar conta disso, tanta coisa pra fazer, é você achar Exato. que é um carrego de encruza. O meu Exu não. É o que eu vivo dizendo também. Eu não faço gira de Exu sem propósito. Se não seja por levante ou por uma limpeza. Não faço. Por ego e vaidade, eu não faço festa na minha casa. Porque festa, eu vejo muitas festas, nada contra a festa, quem quiser fazer, faça. É uma maneira de você Sim. louvar. Tudo certo. Eu não faço por quê? Porque muitas das que eu fui, não estou generalizando, falando muitas das que eu fui, eu via vários sacerdotes girando com seus Exus, com propósitos diferentes, e para festejar, não louvar. Então eu não faço. Eu faço gira. Eu faço gira de cura. Gira de cura. Eu não aciono um mistério que não seja ou para levantar ou para curar. Senão não tem propósito. Sim. É um desgaste até energético da pessoa que usa disso de uma forma infeliz. Vamos lá. Vamos lá. Se o pai de santo diz, ou um sacerdote, ou qualquer pessoa, tá? A gente está focado em pai de santo, porque a gente está falando nas religiões afro-brasileiras, mas vamos lá. Sim. Eu não preciso de nenhum Exu para demandar alguém. Eu não preciso de nenhum Exu para devolver nada para ninguém. Porque o mal está em mim. Se eu digo que meu Exu tem força porque ele devolveu ou demandou alguém, eu estou assinando o que eu não tenho. Porque no meu subconsciente eu não fui capaz de fazer só. Então eu preciso alicerçar Eguns e Quiumba se fazendo por Exu. Ou eu preciso mistificar, alimentando o meu ego e minha vaidade, que eu estou como entidade para fazer valer um desejo que é meu. Por isso que eu lhe digo, para eu demandar ou para eu devolver, eu não preciso de entidade. E eu não vou sujar a minha entidade com isso. Até porque ele não vem. Eu acho assim, eu tô aqui abobalhado, por quê? Porque essa é a minha opinião. As pessoas gastam energia numa gira. Eu vou receber Exu só de cemitério, que hoje eu quero enterrar. Hoje eu vou receber só bruxa. Enfim, a gente que vai na macumba, a gente acaba vendo esses teatros, me perdoem a expressão de alguns médios. Aí vem a idade só cantando ponto. Eu não me matar, e aí vai. Né? Dentro do mistério de cada um. A energia ela é muito maior, ela é amplificada. Quando ela passa da singularidade, eu até brinco muito de dizer, às vezes quando a gente trabalha só com cachimbo e um pouco de silêncio, isso faz muito mais coisa do que estar atuado recebendo 50 entidades. A energia individual, às vezes, não é que ela é maior que a energia de Exu. Não, não é maior. Mas eu tenho um potencial, eu tenho uma potência, eu tenho uma relação entre mim e o sagrado que o sagrado permitiu que eu tivesse.
Não é ser equivalente ao sagrado. Eu não estou dizendo que eu sou um orixá. Eu não estou dizendo que eu tenho potência de orixá. Eu estou dizendo que eu sou tão humano ao ponto de construir dentro do outro humano uma potência que não é a verdade que ele necessita, mas é a verdade que ele é, como o senhor mesmo disse. Mas vamos lá, meu irmão. Então, Se eu tenho eletromagnetismo, né? Porque assim, vamos lá. A entidade usa de nosso ectoplasma, sim. nossa energia vital. Pai Newton deve estar ouvindo, e se ele está ouvindo você falar, eu estou ouvindo ele falar. Nós temos nosso ectoplasma, nós temos nossa energia vital, nós temos. Seu áudio está um pouco baixo. Oi, tá ouvindo agora? Melhorou? Agora sim, melhorou. Nós temos nosso ectoplasma, nós temos nossa energia vital, nós temos nosso eletromagnetismo, né? Então, a entidade, por que que a entidade precisa incorporar para realizar? Porque ela tem uma coisa que a gente não tem, que é o desejo incondicional, tá? Que a gente não tem. Eu não tenho a certeza do que eu estou fazendo vai dar certo. O vulgo fé. Sim. Só que ela não tem energia vital. É uma troca. Eu preciso receber, acessar. Eu não gosto da palavra incorporar, porque ninguém incorpora, né? No meu espírito não sai, né? Então, minha alma não sai. Então, vamos lá. Eu vou usar uma expressão que eu adoro dizer, eu me atou, só se for. Né? Eu gosto de dizer acesso. Eu acesso aquela energia, eu acesso aquela informação, né? Aquele campo, né? E é uma troca, né? Ele vem com a certeza e com a ciência, né? E eu vou com o eletromagnetismo. Ponto. Porque senão não precisava receber. Não precisava receber. Ela fazia do lado de lá, eu fazia do lado de cá. Agora, se eu tenho a certeza inabalável que eu estou usando, que eu estou manipulando a minha essência cocriacional, cocriacionista, de cocriação, a minha essência una para realizar, eu não preciso de entidade. Eu não preciso. Por isso que tem tanta demanda que quem faz somos nós. Quantas e quantas limpezas eu não faço aqui dentro que não precisou ser trabalho feito? Foi só intenção. Só intenção. E funciona. Agora, por quê? Porque nós, seres humanos, temos a incrível capacidade de co-criar coisas negativas muito superiores a criar uma coisa positiva. Porque você diz assim, eu vou lascar com a vida do fulano. Eu acredito piamente que vou. Agora, cura. Será? Será que eu sou merecedor? Será que eu vou ajudar? Será que vai dar certo? No será, não curou. No será, foi embora. Por isso que nós precisamos das entidades, dentre de muitas outras coisas. Essa troca. Uma vez, um guia daqui da casa falou, sabe qual é a diferença de mim para você? A fé. Eu tenho inabalável. Quando eu falo, tá feito, tá feito. E você? Não me restou mais nada do que o silêncio. Sim. Agora, para realizar, ela precisa de ectoplasma. Por isso que para perpetuar a gira, para perpetuar a minha vontade, eu preciso de outro tipo de ectoplasma, outro tipo de néctar, que são as oferendas. Que são os elementos. Que são os elementos. É só isso, meu irmão. A gente gosta de ocultar, a gente gosta de mistificar uma coisa que é simples. Sim, sim. E aí agora, não querendo ser o chato, mas tudo na vida tem começo, meio e fim, lamentavelmente. A gente já vai para quase 2 horas aqui de bate-papo. Eu acho que não vai ter como ser só esse, a gente vai ter que marcar um para janeiro, viu, Bernardo? Bora! Botar uma sequência de live com assunto de subassuntos. Não, pois é, porque assim, eu tinha uma pauta, graças a Deus, ela foi embora e ficou isso aqui. Eu queria muito te agradecer, né? Pedir que o Odé, Pai Oxóssi,
traga para a tua vida a tua fartura, que multiplique mais ainda o que tu faz na vida das pessoas, trazendo conhecimento, fazendo a dúvida, porque a dúvida é o que gera vida. Acho que Exu não devia ser chamado Exu, Exu devia chamar dúvida, porque Exu é isso, é movimento, é equilíbrio, é equação, é soma de forças. Eu agradeço, bem parmesianamente falando, eu saio não mesmo que entrei há minutos atrás, né? Eu saio melhor, mudado, evoluído. Eu espero que as pessoas que assistiram tenham tido essa experiência também. Eu agradeço a cada um e cada uma e cada um que possam realmente oportunizar. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai para o canal do YouTube, né? E espero que a gente possa, em outros momentos, trazer mais temas assim dessa relação do sagrado, dessas interações que realmente enriquecem e que é incomum, porque falar de macumba é muito fácil. Agora, falar do intrínseco, dos pontos nos is que precisam, nos pingos nos is que às vezes precisam ser discutidos, eu acho que a gente precisa realmente abalar um pouco a estrutura da fé e da religião e dos conceitos, né? Não ser só uma religião teórica, mas uma religião de teorias praticadas no viver. Eu agradeço, obrigado, meu pai te abençoe e agradeço para logo logo refazer outro em janeiro, quem sabe. Agradeço muito ao seu convite, muito obrigado. Achei maravilhoso. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Né? Mais uma vez, eu sou dono da verdade. Essa é a Sim. minha ideologia religiosa. Né? E queria acabar essa live só, né, pedindo e dando um recado a todos os irmãos, sacerdotes, religiosos, dizendo o seguinte: o sacerdócio tem duas funções: ajudar as pessoas e ensinar as pessoas. É só isso. É só isso. É ajudar, servir, né? E levar o conhecimento. Só isso, né? O sacerdócio não se limita a trabalho com caboclo, a vender trabalhos. Não é isso. É servir de forma despretensiosa, né? E ensinar. Né? Ensinar as pessoas. Principalmente ensinar a serem pessoas melhores. Eu costumo dizer na minha casa que se um filho não saiu de cada gira um pouco melhor do que entrou, aquela gira foi em vão para ele. Né? Então tem que sair um pouco melhor. Todo mundo temos que melhorar cada dia. Cada dia. Tá? Muito obrigado. Vamos marcar assim. Eu que agradeço. Obrigado, um abraço a todo mundo, até breve. Na próxima semana, gente, já fica o convite para vocês que estão aqui. Eu vou estar com uma live com o Tata Gilberto. Tata Gilberto, ele é uma das maiores autoridades de homolocô hoje no Brasil. Ele foi feito por Tata Tancredo, mãe Delfina, que era a mãe biológica e mãe de santo dele. Próxima quinta-feira de Oxóssi, nós vamos estar aqui com ele, com muito prazer. Ele entrou e saiu aqui rapidinho, Oxóssi Rei, mas vai ter um prazer de a gente, na próxima semana, conversar com ele, compartilhar, entender um pouco mais sobre o Molocô, e fica o convite também de quem queira participar do grupo de estudos sobre o Molocô, o link está lá no Stories, é só ir lá, é uma reunião mensal, de forma virtual e gravada. Obrigado, beijo no coração de todo mundo, Bernardo, até breve, tchau, tchau. Gente, até breve, brigadão.